Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso estudo, a nossa jornada de Joana de Ângeles, estudando o nosso livro O Homem Integral, segundo da série psicológica, dando continuidade. Nós estamos no capítulo 1, né, do livro O Homem Integral. Hoje a gente vai estudar o item 6 desse capítulo, a gente vai falar sobre liberdade, mas antes disso vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Pode ser eu. Vai lá, Marcelo. Bora lá que eu estou pronto. Vamos agradecer a este estudo maravilhoso que nos tem dado o nosso caminho para a nossa moralidade, para o nosso crescimento moral e espiritual. E que possamos aprender cada dia que passa, com todas essas palavras que a gente lê em sua essência, aprender a usar na prática. E que assim iremos começar com uma leitura dinâmica. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Já quer começar a leitura, emendar aí? Bora lá, vamos lá. Liberdade. Essa coisa é boa demais. Eu não tenho muita não, mas tudo bem, vamos lá. As pressões constantes, geradoras de medo, não raro extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. Sentindo-se coartado nos movimentos, o animal reage à prisão e debate-se até a exaustão, né, na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem, sofrendo limites, aspira pela amplidão de horizontes e luta pela sua independência. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor de sua libertação total, passo esse valioso na conquista de si mesmo. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. A violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorecendo com terras de objetos, salários e haveres. Isto, porém, não é liberdade, no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente, nas áreas das necessidades dos grupos aglomerados humanos, longe de ser a meta de plenitude, talvez constituindo um meio que faculte a realização do próximo passo, que é a do autodescobrimento. A violência retém, porém não doa, já que sempre abre perspectiva para futuros embates sob a ação de maiores crueldades. Pode parar aqui, Wellington? Hein? Vai mais esses dois últimos parágrafos aí, até o final da página. Tá bom. Tá jóia. As guerras que se sucedem apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, quando a violência selou com sujeição o destino da nação e do povo submetido. Instituto de rebeldia faz parte da psique humana. A criança que se obstina usando a negativa afirma a sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre. Por quê? Carece de responsabilidade. Não pode entender o que o tal significa. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta sem tornar-se libertino ou insensato. Bom, aqui ele já fala, ele dá um princípio, ele começa falando que ele já joga, por exemplo, que o animal
quando é preso, o que ele faz? Ele tenta, de todas as formas, a sua liberdade através de atos mais violentos. Aí ele faz uma comparação em relação ao homem. Ou seja, que se o homem se utiliza da violência para conseguir a liberdade, não é esse o caminho da liberdade. É um caminho caótico, que eles chamam de caminho caótico. Violência, porém, jamais oferece a liberdade real. E aqui embaixo, ele já exterioriza as guerras. Aí ele coloca as guerras, né? Ela, no caso, né? A Joana. Ela coloca as guerras como sendo um subterfúgio para conseguir certas liberdades. E não é bem assim que funciona. Essa liberdade não é conseguida dessa forma. Aí ele coloca em seguida que as guerras apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, ou seja, o que perde e o que ganha. O que perde vai se submeter a certas situações no qual ele está perdendo a sua liberdade. E o que ganha, ele vai entrar num território que não é dele. Ele não está com essa liberdade toda. Aí ele joga o quê? A criança. A criança que se obstina usando a negativa, afirma a sua identidade. Somente mediante a responsabilidade, o homem se liberta sem tornar-se libertino ou insensato. Vai lá, prof. Eu acho que eu falei muita coisa aí, agora você dá continuidade. É legal esse raciocínio que ela faz, porque eu entendi que quantas lutas, guerras, conflitos se travou na humanidade em nome dessa liberdade, em nome dessa liberdade de expressão, liberdade de direitos, ideologias. E se você for fazer uma análise mais criteriosa, as guerras que surgiram com essa bandeira da liberdade, no fundo, tinha um interesse próprio ali, velado, que a pessoa utilizou desse idealismo para poder convencer a multidão ali, formar seu exército e estabelecer o que ele queria, né? Pode ver. O que na maioria das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes que teve conflito, guerra, qual que era a pauta? Terra, poder, território. Isso é liberdade? Eu entendi o seguinte, por exemplo, vamos supor que lá na época antiga, né, eu era um funcionário de uma fazenda, um grande fazendeiro latifundiário, tinha uma fazenda e ele tinha um monte de funcionário, alguns escravos. Mesmo que eu não fosse escravo, fosse um funcionário lá, mas o regime, né, é quase uma escravidão. Você ganha aquele salarinho, tem que ralar, viver em função do dono da fazenda, né? Aí, o que eu faço? Eu me rebelo contra ele, junto com os meus colegas de trabalho ali, os escravos, enfim, e a gente estipula um conflito e toma as terras dele. Deixa de ser o escravo, funcionário, escravizado, e passa a ser dono das terras. Em prol da liberdade. Será que eu fiquei liberto mesmo? Que aí eu passo a ser escravo da terra que eu conquistei. Eu tenho que defender ela para outro não vir me tomar aquela terra. Eu tenho que trabalhar ali do mesmo jeito que eu trabalhava antes para poder ter o meu alimento. Aí, às vezes, eu vou fazer o que eu condenei. Eu condenei aquele patrão meu lá, que era o dono da fazenda, que usava de trabalho escravo, e eu começo a escravizar também. Só que eu fico preso naquilo, não consigo sair daquelas terras, porque eu tenho que defender elas a todo custo. Isso numa época anterior. Na rotina de hoje em dia, quantos de nós estamos
presos na rotina do dia a dia, preso no trabalho ali, né? Você tem que cumprir aquele horário, você tem que cumprir aquela determinação, porque você precisa ter o seu sustento para poder trazer o alimento para sua casa, ter seu carro. E quem de verdade tem liberdade hoje? Material ninguém tem, quase ninguém tem. Tem liberdade. Só que ela está falando de uma liberdade que não é essa liberdade que a humanidade quer conquistar externa. Por terra, por direitos, não é essa a liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira... Oi. O bom é que ela começa falando, ela faz uma comparação animal-ser humano, né? Ou seja, o animal luta para conseguir a sua liberdade, mas no homem não é a mesma coisa. Não pode ser assim. Não tem essa liberdade dessa forma, igual você está comentando sobre guerras, sobre, né, rotinas. Nós temos as nossas guerras diárias, mas a gente tem que construir a nossa liberdade. Acho que é por aí. Ela vai dar esse índice aí, ó. Eu acredito que essa liberdade que ela está falando seja liberdade íntima, sabe? De você estar bem com você mesmo. Liberdade de você se sentir pleno. Você tá, não importa onde você esteja. Mas você com você mesmo, você está bem, você está tranquilo. Você está em paz. Você está se sentindo livre porque você está num caminho que é bom para você. Você está num caminho em que você se libertou da culpa, você se libertou da raiva, você se libertou de você mesmo. Entende? Porque todas as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, são prisões. Prisões que prendem a nossa mente, que prendem a nossa alma. E se libertar de verdade é quando você vence a si mesmo. Né? É o que ele falou ali, ó. Somente mediante a responsabilidade. Responsabilidade para com as minhas... para comigo mesmo. E no sentido assim também, de a gente sempre põe a culpa no outro. Ah, o fulano é isso, eu não faço por causa do meu marido ou minha esposa é assim. Na hora que você tem o seu autoconhecimento e pega a sua responsabilidade, a minha liberdade não depende do outro, depende de mim, como a minha felicidade também depende de mim. Então, a forma como você reage ao que está acontecendo, que eu acho que é aí que essa responsabilidade, na hora que você para de jogar a culpa no outro, você pega para você, você tem a liberdade para trabalhar isso. E não só ficar preso a outra pessoa. Exatamente, até porque a responsabilidade é exatamente isso. O que é responsabilidade? Responsabilidade é quando você é capaz de ser capaz de responder por algo ou por uma situação à sua volta. Responder por algo, para você responder por algo, você tem que se saber, você tem que conhecer, você tem que entender. Então, quando eu jogo a culpa no outro, igual você está falando, eu estou me eximindo da responsabilidade, eu não estou respondendo por aquilo. Quando eu jogo a culpa no outro, eu estou jogando para o outro resolver. Aí, se o outro não quiser resolver, a coisa não sai do lugar. Tipo assim, eu não vou ajudar porque, vamos supor, meu marido não gosta que eu vou. O fulano, ele reparou e falou, sei lá, a liberdade, por exemplo, de vestir. Mãe, o que o outro vai achar? Então, você acaba se restringindo por conta do outro, porque você põe a responsabilidade no outro. Isso, você está jogando sempre no outro. Sempre no outro. E aí, cadê ele? Aí você nunca vai ter liberdade, porque você primeiro está jogando a responsabilidade no outro, a culpa no outro. Ou seja, para você fazer algo, ou se sentir bem com algo, ou ser feliz com algo, você vai depender da decisão do outro. E o outro não vai decidir fazer o que você quer. O outro vai decidir fazer o que ele quer.
E é o seu livre-arbítrio. Exatamente, livre-arbítrio. Não. Então, quando eu jogo a responsabilidade e ocupo no outro, eu me aprisiono. Eu me aprisiono na decisão e no livre-arbítrio do outro. Aí que está o problema. Quando eu trago a responsabilidade para mim, eu trago a decisão de agir por mim mesmo. Eu trago a minha vida, as rédeas das coisas para mim. Aí eu trago a liberdade de tomar a decisão na hora que eu quero, do jeito que eu quero, para fazer o que eu quero. Aí sim eu estou liberto. Quando a gente fala sobre isso, nos treinamentos, a gente fala muito sobre Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela, né? De quem é a culpa da fome no mundo? Ela falou assim, é minha. A culpa da fome do mundo é minha. Era dela? Claro que não. Mas quando ela fala isso, ela traz a responsabilidade para ela. Nesse momento, ela tem que fazer. Nesse momento, quando ela traz a responsabilidade para ela, falando que a culpa é dela, sabendo que não é, ela pode fazer algo. Ela não está jogando no outro, ela está trazendo para ela fazer, agir em prol de resolver esse problema. É uma coisa que a Nete Guimarães fala da pré-ocupação. Estou preocupado. Tá, pré-ocupado, então quer dizer que você não está ocupado. Você não está agindo. Você está antes disso. Você vai poder resolver? Ela deu um exemplo de guerra, mas também entra no caso, por exemplo, do terremoto. Adianta eu ficar preocupada com as pessoas que estão lá? Preocupado? Não, eu tenho que me ocupar. Eu posso ajudar de alguma forma? Não tem como, eu não estou lá perto, não tem como eu mandar uma ajuda, ou eu posso mandar dinheiro, ajuda, porque sempre tem alguém lá para receber isso. Mas se de tudo, eu falar, não, mas eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não estou lá, então ore. Ora, então se ocupe em orar. Se ocupe, agora eu ficar preocupado não adianta de nada. É o que leva à ansiedade, você ficar preocupando com as coisas, sempre fica... Ou seja, você fica sempre antecipando o futuro, jogando a mente no futuro. Sim. E nem sabe o que vai acontecer. Nem sabe o que vai acontecer. Então, esses medos, né? Esses medos que faz a gente ficar, mas eu tenho medo, se eu sair na rua, alguém me atropelar. Se eu tenho medo... Então, o medo tira a sua liberdade. Isso. Entendeu? Exatamente. E aqui, as pressões constantes geradoras de medo. Por exemplo, a pressão constante de violência. O tempo todo eu tenho medo de ter violência. Ou pressão constante de insegurança. Por exemplo, a pandemia. Muita gente utilizou dessa pressão de contaminação para manter o medo nas pessoas com uma forma de controle delas. Né? Então, você tira a liberdade da pessoa com essas pressões constantes. Exatamente. Aproveita que você já está falando, quer continuar a leitura? A sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que cada qual apraz, sem dar-se conta de que essa libertação da vontade termina por intermediar o direito dos outros, fomentando as lutas individuais dos que se sentem impedidos, espocando nas violências de grupo e classes cujos direitos se encontram dilapidados. Um exemplo é a liberdade de falar. Você tem a liberdade de falar, até o momento que você não ultrapasse isso. Não use disso para ofender, né? O outro, né? Isso. Então, não é porque você pode falar que você pode sair falando, que você tem... Não é liberdade de sair falando tudo que pensa. A liberdade está justamente na responsabilidade do que se fala. Exatamente. Porque se você se expressar de modo a ofender o próximo tem o direito civil de reparação moral. Exatamente. Né? Se cada indivíduo... Só um minutinho, vamos. Teve uma palavra logo mais para cima. Eu vou subir aqui. Cooptar, né? Vou achar aqui. Pra gente... Essa é o exame solitário.
passei do ponto. Tá bem no comecinho ali. Deixa eu achar. Coartado. Acho que é restringir. Assim. É restringir, exatamente. Coartar é restringir. Está lá no segundo parágrafo. Achou? Uhum. Sentindo-se coartado. Segundo parágrafo. Sentindo-se. Sentindo-se coartado aqui. Né? Coartado, ou seja, restringido nos movimentos, o animal reage à prisão. Né? Quando o animal está preso, ele fica agitado para querer sair daqui. Né? Bom. Aí aqui ainda fala do direito, né? Se você, por exemplo, fala o que tem para falar além do seu limite, ó, você fomenta a luta individual dos que se sentem impedidos. Então, quer dizer, você tem direito, além de retrucar, de ter o direito de falar, mas a pessoa também pode partir para violência, né? Que é o que tira a liberdade. Quando você tem a violência, é o que reprime, é o que tira a Você já liberdade. percebeu que toda vez que tem um conflito, né, de interesses, por exemplo, você tem um grupo de pessoas e tem ali, dentro daquele grupo, 2, 3 que estão se sentindo oprimidos. Né? Porque aquele grupo pensa de uma forma, age de uma forma, e tem 3 ali que não pensam daquela forma. Pensa diferente. Então eles se sentem oprimidos, eles sentem que não estão sendo ouvidos. Aí o que acontece? Aí eles começam a julgar os outros, que são, entre aspas, a maioria, que está pensando diferente deles. Começa julgando. Aí eles começam a dizer, não, mas está errado. Nós temos que reivindicar nossos direitos também de pensar diferente. Aí eles começam a recriminar esse pessoal que pensavam diferente deles, que eram a maioria. E aí vem uma galera que começa a pensar, a entender o lado deles também, aí gera um conflito. Aí ele se torna a maioria. Aí ele começa a restringir o outro. Quer dizer, ele que condenava aquela atitude passa a agir como ele condenava. Em nome dessa liberdade. Percebe? Sempre volta por quê? Para o egoísmo. Né? Sempre volta para o egoísmo. Em nome da liberdade. Uma vez eu estava estudando sobre parasubordinação. Era um tema jurídico, direito do trabalho. E eu lembro que bem na parte inicial desse livro, tinha uma frase que foi uma frase que me impactou muito. Foi igual do solitário e solidário no ano passado. Que estava escrito assim: a liberdade, quando em excesso, ela escraviza. Por quê? Porque na época eu estava estudando questões de direito do trabalho, e aí era um período em que não tinha normas de direito do trabalho, direito público, né? Eram todas assim, como se fossem contratos. E havia ali uma discussão, uma interferência do Estado e tal, tudo mais. E aí o que acontece? Aí a autora chegou nesse raciocínio, porque em tese era um livro protecionista, e aí ela pautou o seguinte pensamento: se não houvesse regras trabalhistas, vamos deixar tudo na liberdade. O que ia acontecer? O poderio econômico, aquele que tem poder econômico, a capacidade, os meios de produção, ele imporia à outra parte o contrato que ele deseja, que é o que hoje nós chamamos de contrato de adesão. É o contrato que você faz lá com o Google, quando você lê os termos e concorda, o contrato que você faz com o operador de telefone e assim por diante. Certo? Então, percebe, há uma liberdade. A gente vai aqui negociar. Só que existem parâmetros que causam uma desproporção entre as partes. Então, para isso, eu tenho que ter regramentos mínimos. Entendeu? Então, aí eu vi isso aí e falei, liberdade em excesso. Escraviza. E é mesmo, não? É mesmo. Lá, vai até falar isso aqui. Se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia
responsável por desmandos sem limites. Em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores das paixões inóveis que espalham o bafio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. A denominada liberdade sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou fontes genésicas a polvo venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. Isso aí é pesado, né? E é verdade, né? Uma liberação exagerada da sexualidade que extrapola os limites da consciência moral, extrapola os limites da saúde física, né? Extrapola os limites do direito do outro. O outro não quer. Aí começa a existir a violência sexual, né? Que faz se a pessoa não quer, o outro vai lá e faz sem a pessoa querer, né? E aí vem enfermidade, um monte de coisa, aborto, promiscuidade, vai as consequências espalhando. E a própria pessoa violenta a ela mesma em nome dessa liberdade. Ah, não, se está tudo liberado, eu também tenho que aderir nessa, às vezes, passando por cima da sua própria moral para aderir a essa liberdade que está exposta, né? A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação, porém chamearem mais os aventureiros com exceções compreensíveis do que os indivíduos conscientes e responsáveis. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quando nela existe. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, da vida e a mantém. Uau! Só fazer aqui me veio metaforicamente uma ideia legal. Eu lembrei do pacto que a gente faz lá no plano espiritual para ver. E assim, tem um dos livros do André, eu acho que não sei se é Mundo Maior, não sei, foram tantos. Mas é assim, tinha um espírito que ele estava emocionalmente desajustado, um nome legal para espiritar. E aí o que acontece? Ele estava emocionalmente desajustado, ele estava lá no plano espiritual, em desequilíbrio, ele ficava numa ala lá no hospital, só que ele tinha que reencarnar. Razões, ele tinha que reencarnar. E aí o André chegou e disse, mas como é que funciona? Esse cara tem que reencarnar. Como é que funciona o compromisso com ele, que é feito e tal, né? Contrato que é feito assim. Então, não, nesse caso, ele não tem liberdade para contratar. Assim. O que vai acontecer é que não. Existem espíritos que são responsáveis por isso, né? Vão, entre aspas, criar para ele uma jornada, para ele tem que passar por isso, é como se fosse uma reencarnação kármica, né? Assim como
bastante. É isso. E aí o que acontece? Por quê? Porque justamente ele não pode ter essa liberdade porque ele não tem responsabilidade. Porque aí, nesse caso, é um mérito. Então, aí me veio, a Pamela leu que a liberdade é um direito se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza. Aí eu lembrei desse processo da gente reencarnar, né? Que você tem como sim escolher as provas, você tem como escolher o tipo de encarnação que você vai ter, a depender do seu nível moral e a depender da sua responsabilidade. Porque ele, como você tem consciência, você obviamente vai colocar provas que sejam realmente relevantes para o seu operacional. Isso é tão fato, engraçado que eu falei exatamente isso hoje, mais cedo. Não, estava não. Que Tá possível. você lembra da gente falar também nos outros estudos, acho que até mesmo no da João, acho que a gente já falou sobre isso, que o livre-arbítrio, ele é gradativo, ele não é absoluto. O livre-arbítrio, ele vai aumentando conforme o seu desenvolvimento. Porque aí você vai assumindo, você vai adquirindo maturidade e vai assumindo responsabilidade. Nisso você é capaz de tomar decisões. Então, o seu livre-arbítrio, conforme você vai desenvolvendo, evoluindo, ele vai aumentando. Né? Eu até vou repetir aqui a pergunta que foi feita no estudo mais cedo. A gente estava falando de reencarnação. E aí a pergunta feita foi a seguinte: é o espírito que escolhe que ele vai viver ao reencarnar ou não? Foi onde eu dei exatamente essa resposta. Vai depender da maturidade dele, da capacidade dele de poder escolher. Quanto mais evoluído, desenvolvido, mais ele vai ter essa capacidade de entender a si mesmo, a responsabilidade do que ele fez, do que ele tem que fazer, do que ele precisa resgatar, do que ele precisa expiar, do que ele precisa corrigir, do que ele precisa melhorar, para ele, então, solicitar aquela jornada, mas que vai ainda ser passada por um crivo superior, onde vai ser determinados os parâmetros. Se vai deixar ele fazer aquilo que ele quer ou não. Então, sim, tem tudo a ver, né? A liberdade que temos de fazer as escolhas está diretamente ligada ao nosso desenvolvimento, no nosso autodescobrimento, que vai nos trazer junto com isso a responsabilidade dos nossos atos. Como é que você vai cobrar um ato de uma criança? Por exemplo, a criança bate no coleguinha. Como é que você vai responsabilizar ela por isso? Ela sabe que ela está fazendo, claro que foi não. o que disse Né? aqui, A né? gente até chega nessas questões de responsabilidade civil, por exemplo. Exatamente. Igual quando falou aqui da criança. A criança que se obstina usando a negativa afirma sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente ali. Porque carece de responsabilidade. Isso. Você Não pode responsabilizar. entender o qual tal significa. Exatamente. Então, se você não tem maturidade, desenvolvimento, discernimento, autoconhecimento para realizar algo, obviamente você não vai realizar. Não vai lhe ser permitido realizar. Porque você não vai ter responsabilidade, conhecimento para fazer aquilo. Então, você vai ser conduzido. Sim. E aqui, ó, uma coisa que falou: a liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação. Então, a pessoa que fala o que quer, por exemplo, a gente fala: ih, esse é estourado, não liga não. E isso é comum. Mas quando uma pessoa é muito educada com você, você se assusta. Que é isso que está falando aqui. Fala, nossa, mas aquela pessoa é muito educada. Eu não estou acostumada com isso. A gente até brinca, né? Eu não estou acostumada com isso. É isso que ela falou aqui. Que até a gente já acha natural essa questão da pessoa falar o que pensa e falar assim, não, isso é normal, todo mundo faz isso. Né? Todo mundo faz. É muito fácil. Olha para a nossa realidade hoje. Cara, você não pode falar A. Você vai lá na rede social, você fala A
Tem milhões que vêm questionar o jeito que você falou, que o seu A não era A, era E. Cada um colocando sua opinião, emocionalmente desajustada, né? Cada um dá o seu significado daquilo e vira esse mar de discussão aleatória, inútil e que não vai levar a nada, simplesmente pela liberdade de falar, pela liberdade de se expressar, né? Liberdade de expressão não é você agredir, você questionar tudo que o outro fala, né? Eu parei, foi aonde? Qualquer comportamento. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade, em síntese, que é Deus e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter a sua vontade alheia, constitui meta prioritária. Deus, porém, está dentro de todos nós e é necessário emergir na sua busca de modo que o exteriorizemos sobre anseio e tranquilizador. As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares nem recipientes de luz destituídos de significado. Quando nos momentos magnos dos grandes dores, dos fortes dissabores, da morte, que chegam a todos. Isso aqui é uma coisa que eu estava, como diz o Wellington, divagando esses tempos atrás. A gente nunca teve tanta coisa para ajudar a gente nas tarefas domésticas, né? E a gente nunca teve tão cansado. E não tem tempo para nada. E não tem tempo para nada. Exatamente. Né? Porque por conta dessas conquistas externas, de todo jeito você fica tentando conquistar uma coisa e, na verdade, assim... Cara, essa parte aí que fala que a verdade em síntese é Deus. Inclusive, nós já tivemos discussões acaloradas aqui nos estudos que já fazemos, né? Quando eu falava assim, que a verdade é relativa. Você vai lembrar de quem que eu estou falando. Aí a pessoa falou assim, não concordo. Verdade é verdade. E ponto. Ou é ou não é. Não, a verdade é relativa. Para nós, seres réis mortais, como ela está falando aí, a verdade verdadeira, o conhecimento, o entendimento do todo, só Deus. Nós temos uma fração de visão da vida, da realidade. Nós temos uma muito reduzida, como se fosse um cavalo com tapa-olho, né? Uma visão muito restrita da verdade, da vida, da realidade. Porque nós somos restritos, limitados. Um exemplo claro para a gente entender isso. Imagina que nós estamos aqui agora num cômodo pequeno, relativamente pequeno, mas que dentro desse cômodo tem um elefante. Só que ele é a conta de ter o elefante, 3 pessoas de um lado e 3 pessoas do outro. Né? E aí, você está lá, você está vendo o elefante. 3 pessoas vão estar atrás do elefante. 3 pessoas vão estar na frente do elefante. E aí você sai. E aí, uma pessoa que nunca viu um elefante vai te perguntar. Você estava na frente do elefante. Como é que é o elefante? Eu nunca vi. Você vai falar assim. Ele tem uma tromba enorme, tem dentes que saem, orelhas grandes. Só que aí eu chego perto, eu estava do outro lado. E aí eu vou falar, não, você está doido? O elefante não é assim, não. O elefante tem uma bunda enorme, um rabo, uma pata grossa. Assim é o elefante.
E a pessoa que está ouvindo vai ficar totalmente confusa. Peraí, quem está falando a verdade? Os dois. Só que ambos estão vendo parte da verdade, parte da realidade. Quem vai estar sabendo da realidade como um todo? Quem tem a visão do elefante como um todo? Deus que o criou. Entende? É assim que funciona. A gente não sabe a verdade. Por isso ela remete a Jesus, que ele falou: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade? De Deus. Deus. Aqui ainda fala assim, ó, Deus, porém, está dentro de todos nós e é necessário emergir na sua busca de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. Por quê? Eu vou dar um exemplo que é a questão, por exemplo, da violência. Lógico que a gente não vai ser negligente, não vai negligenciar uma violência nem nada. Mas você vai se proteger de acordo com a região que você está e tudo, porque você tem que fazer a sua responsabilidade, que é a sua parte. Mas quando você começa a ter muito medo, a deixar de fazer as coisas, você vai privar da liberdade. Mas quando você começa a buscar a Deus e saber que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita, que Ele é justo, bom, que é o que quando a gente começa a buscar Ele, se Ele é justo, bom, se não cai nada sem que Ele saiba, é porque eu tenho que passar por isso. Então, eu não vou ficar neurótico, por exemplo, com algumas situações, por quê? Porque se tiver que acontecer comigo, é porque era para acontecer. Então, isso vai te dar uma tranquilidade de ir e vir, por exemplo, de lugares, né? E sobranceiro. Resumindo, tudo é colheita. Quando eu entendo isso, o que eu passo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Quando eu passo por algo, estou colhendo. É igual a história do Chico, que tinha a pessoa que ajudava ele no centro e chegou lá revoltado porque roubaram a casa dele. E ele falou, uai, que bom, que dessa vez não foi você que tirou, né? Que foi você que como roubou. é bom devolver. O cara chega a pau da vez, o cara manda uma dessa. Eu lembro, vocês estão falando de verdade? Nossa, tá falando. Eu lembrei um caso legal. Imagina você aqui na casa, nos trabalhos, vamos pegar o de quinta-feira, em relação aos emocionalmente desajustados. Imagina se cada um trabalhasse do jeito que quisesse. Não Excelente. que isso já tenha acontecido alguma vez. Que não tenha. Não tem. Mas assim, imagina se não houvesse, por exemplo, regras de ida, ficha, Convivência. questão da palestra, vinha qualquer um aqui Horário. qualquer horário, e aí o que acontece? Aí lá dentro, a conduta de cada um, assim, vamos pensar os médicos, né? Cara, que anarquia é isso. Ou que anarquia não foi isso. Sabe? Cada um trabalhar, é claro, existe A individualidade. A individualidade, né? Mas eu parto do pressuposto que existe um porta-retrato. Que sentido? Você não pode, tem ali um limite, tudo. Eu não posso encostar na pano, a pano é mulher, não posso encostar na pano, é uma regra básica, para evitar questões, não só com esse cidadão, mas com o Ministério Público. Você está entendendo? Eu não posso simplesmente chegar lá, a pessoa está doente, tá, esquece médico da terra. Só foca no espírito. Isso é negligência. Entendeu? Então, assim, aí eu fiquei imaginando, a gente estava falando de liberdade, imaginem vocês se cada um praticasse aquilo que a pessoa acha que é a verdade, né? Que é o correto e tal. E aí? Não siga o evangelho. Estende de inimigo, não perdoar mesmo não, entendeu? Sabe? É igual uma empresa, ué. Então, Imagina uma empresa. Como uma empresa funciona e produz sem regras? Entendeu, ué?
Direcionamento, Sem limites. princípios, regras. E isso não é cercear a liberdade de ninguém. É porque se não tiver aquela regra, o negócio não vai funcionar. Não funciona. Não estabiliza a liberdade. Ué. Fica instável. É o que ela falou. Não, a gente confunde liberdade com libertinagem. Uhum. Liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Você fazer o que você quer na hora que você quer. Não é assim, né? Existem regras, porque o direito do outro termina onde começa o meu. Né? Então, tem que ter um limite. O meu limite é onde entra no direito do outro. Não posso invadir o direito do outro. Violar o direito do outro. Exatamente. Por exemplo, quando eu toco numa moça, eu estou invadindo a liberdade dela corporal. Liberdade Entendeu? física dela. Liberdade física. Então, assim, ali eu já estou criando uma situação de Violação. violação. Exatamente. Deixa eu ver. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadas e amesquinhantes. Pressionadoras e mesquinhantes. Gandhi fez-se o protótipo da liberdade, mesmo quando, nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar, a minha mensagem é minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade, quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre. Não se justifica, desse modo, o medo da liberdade, como efeito dos fatores extrínsecos que as situações políticas, sociais e econômicas estabelecem como forma espúria de fazer que sobrevivam as instituições, subjugando aqueles que vencem. O homem que se as edifica dá-se conta, um dia, de que, dominando povos, grupos, classes ou pessoas, também não é livre, escravo, ele próprio, daqueles que submete aos seus caprichos, mas lhe roubam a opção de viver em liberdade. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe, atraiçoa. A liberdade é atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Conscientemente. Uau! Cara, isso foi... É uma coisa paradoxal, mas é muito legal, né? Porque liberdade é uma condição interior, não é exterior. Vou dar um exemplo. A própria Joana. Quando ela reencarnou na época de Cristo, que ela era uma freira cristã, que ela foi colocada na fogueira por seguir Cristo, né? Os cristãos foram queimados vivos, né? Naquela pouco depois de Jesus ir embora, que pessoas passaram a perseguir os cristãos. Ela amarrada na fogueira com os seus filhos do lado, e ali eles ameaçando ela de atear fogo, e falaram para ela: se você renunciar a Cristo, você sobreviverá. E ela manteve a sua liberdade de crença. Ela não se submeteu à pressão externa, mesmo que isso lhe custou a vida. Percebe? Ela não renunciou a Cristo, porque ela tinha Cristo no coração. Cristo, para ela, era uma verdade absoluta. Então, ela não podia abdicar de Cristo, mesmo que isso lhe custou a própria vida. E isso é liberdade. É você não ceder à pressão do meio para se submeter a algo, se subjugar a algo.
é você manter a sua posição. Aqui vai um limite. A gente não confundir isso com teimosia. Diferente, são coisas totalmente diferentes. Aqui eu estou falando de você estar alinhado com os seus valores. Você está alinhado e responder e assumir as consequências pelos seus valores morais. Que são conscientes. Conscientes. Que a né? teimosia sai do consciente. A teimosia sai do consciente. E de né? responsabilidade. Teimosia é quando a pessoa emburra. Ela, não vou. Né? Ela estava ciente dos seus valores. Ela não podia abdicar de um valor tão fundamental para ela, que era o amor. Isso aconteceu com Sócrates, que Sócrates, foi condenado a Gandhi, beber esse curso. Joana, os apóstolos. Paulo. Paulo. Vocês estão falando de Sócrates, tem uma história legal. Eu li um livro uma vez chamado Só um minutinho, Alexandre. Só um minutinho. Apologia de Sócrates. A defesa dele. O que acontece? Sócrates foi condenado por deturpar a juventude. Coitado do Sócrates. Não, foi arrebentado com ele. Só que é o seguinte, o que acontece? O Sócrates tinha muitos seguidores e tal, inclusive pessoas da alta classe. Ele foi condenado. No que ele foi condenado, né, a tomar cicuta, que é um veneno. E aí o que acontece? Um dia antes dele pagar a pena, ele estava aprisionado. Aí chegaram lá pessoas que eram vinculadas à ideologia dele, seguidores. Ó, a gente abre aqui a cela, vai embora. Pode ir. Todo mundo fazendo aquela vistaça grossa, que é o Sócrates, cara. O Sócrates era um senhor, pô. O Sócrates falou, o quê? Eu fui condenado pelo Estado. Eu tenho que cumprir a pena, como qualquer cidadão do jeito. Eu não vou, eu vou cumprir aquilo que foi ordenado, porque eu sou um responsável. Aí. Tomou, o veneno morreu. Né? Então, assim, imagine se eu saio daqui fugido. Não, eu vou com a minha consciência. Viu? A consciência dos seus próprios valores. Ele pregava essa liberdade, ele ia infringir isso que ele pregava? Exatamente. Se ele fizesse isso, ele ia contra ele mesmo. Ele falava, eu sou favorável às questões do Estado e também do Estado que a gente conhece hoje, mas era polis, tudo. E favorável a essa possibilidade de julgamento e tudo. Então, todo o processo foi efetuado, não tem nenhum, eu vou cumprir, vou morrer, faz parte. É o que Paulo fez, né? Ele estava preso e por Cristo, e ali ele E eles foram condenados, foram julgados. Na prisão não estavam presos, né? Não estavam porque a presos. mente deles, os valores deles estavam alinhados com ele. Isso. Igual o Gandhi falou, né? Minha mensagem é minha vida. Não tem nada para falar. É isso. Quanto Os a mártires, ensinamento. né? Pô, Jesus, né? Nem fala, né? Fala, Alexandre, você tinha levantado a mão, pode falar. Era um pouco atrás no que vocês estavam comentando, a questão que essa parte que a Pamela leu, se a gente for analisar, quando a gente é responsável, a gente organiza. E quando a gente tem as coisas organizadas, a gente se liberta. É uma libertação para a gente, né? Para as coisas cotidianas do dia a dia. Mesma coisa, o coração da gente, né? As atitudes nossas. A gente precisa realmente ser responsável, ser organizado com as coisas nossas do dia a dia, com a nossa moral, a gente ser responsável com as nossas atitudes morais, para que a gente consiga ter realmente essa liberdade. Outra coisa que eu queria falar também, você comentou o negócio da Joana aí, né? A Joana, quando ela morreu queimada com os filhos dela, que ela teve um marido muito ruim, né? Que o cara era muito ruim. E
e ela foi queimada com o filho dela. Esse filho dela era o Newton, né? Aquele companheiro do Divaldo. Vocês sabiam disso? É só para dar Tem uma lembrada. mais. Não era só ele. Tinha um outro que não é citado, mas que depois é falado sobre esse outro filho. Adivinha quem é? Dou uma chance. Não sei. O Divaldo? Exatamente. Na verdade, ela foi queimada com os dois. Os dois eram filhos dela. Meu Deus. Inclusive falam, né, que até eles pediram, mãe, fala que não seja, fala que você não é fiel, para que a gente não morra, não aconteça nada. Mas ela foi firme, né? Ela foi firme. Exatamente. Exatamente. Então, assim, outro exemplo cotidiano, né? Por exemplo. Recebi uma oferta de trabalho. Vou ganhar o triplo do que eu ganho hoje. Porém, eu vou ter que me submeter à vontade da empresa. Vou ficar por conta da empresa 24 horas. Não vou poder escolher um momento de folga. Vai ser quando a empresa quiser, mas eu vou ganhar o triplo. Tem gente que se submete a isso. Aí é prisão. Mas tem gente que fala assim, não. Minha liberdade, minha família tem muito mais valor para mim do que o dinheiro apenas. Não aceito. E a pessoa fica bem, mesmo ganhando menos, às vezes passando por alguma dificuldade financeira, mas ela está em paz. Aí é a liberdade dela. Ela não se vendeu por dinheiro, por qualquer outra coisa que seja, né? Porque ela deu voz à própria liberdade. Pode falar, Luciana. Então, isso aí que você está falando foi até um comentário que eu fiz essa semana com o Léo, porque a gente percebe isso até com os nossos próprios funcionários, sabe? As pessoas hoje, elas começaram a entender um pouco isso. Eu tenho funcionária que prefere sair do serviço, trabalhar em outro serviço que vai ganhar menos, porém ela vai trabalhar menos para ela ter uma qualidade melhor de vida e poder ficar mais tempo com os filhos. Sabe, aquela coisa assim, as pessoas estão preferindo, não tão antenadas tanto ao dinheiro mais, estão começando a se antenar na questão de viver bem. Eu estou percebendo isso. É verdade. Só deixar claro aqui que eu não estou defendendo um ou outro, estou falando assim, essa questão da pessoa decidir pelo que ela gosta, pelos valores dela, e ela arca com as consequências disso, não vê problema nenhum. E muitas pessoas, por medo, né, por irresponsabilidade, por medo, permitem que a sua liberdade seja cerceada e vivem infelizes. Tem um texto de Shakespeare que fala que, mais ou menos assim, aprendi que os verdadeiros heróis são aqueles que assumem, fazem o que acreditam e assumem as consequências. Mesmo que essas consequências sejam absurdas. Mas eles fazem aquilo que acreditam e assumem as consequências. Jesus fez a missão dele, o que ele acreditava, os valores dele, a missão de vir ensinar sobre o amor, e assumiu as consequências. Ele sabia o que ele passava. Não que isso tenha diminuído a dor do que ele passou, mas ele sabia e ele assumiu as consequências, porque ele não tinha outra opção. Ele não tinha opção de falhar. Pela grandeza dele, ele sabia que ele vinha para cumprir essa missão, que foi a responsabilidade que Deus deu para ele. Pessoal, então, para a gente encerrar, próximo estudo a gente já começa a segunda parte do livro, que é essa parte aí, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. A partir da próximo estudo a gente já entra nessa segunda parte. E, para a gente poder encerrar, a gente vai fazer então a nossa oração final, agradecendo, claro, a nossa querida Joana, por tanto ensinamento,
ao nosso irmão Divaldo, por ser o transmissor dessa mensagem maravilhosa. Agradecer à equipe espiritual que está sempre nos acompanhando, nos intuindo e inspirando. E é lógico, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que está sempre nos amparando, nos acolhendo, nos amando e nos ensinando. E com o coração cheio de gratidão por mais esse estudo abençoado, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.